Um dos teus pilares, digamos, tu chama inclusive a tua fanbase aí de os soldados da estética, sempre foi um pilar a estética, né? Que o homem ele precisa tá no shape, Se enfim. tu parar pra ver, né, Pedro? Pega essa linha de raciocínio. A estética atrai, o conhecimento conquista. Ninguém entra numa loja que a vitrine tá feia. Ninguém entra. E se entrar, por mais legal que seja o conteúdo, vai embora. As pessoas gostam daquilo que é belo. E isso é um padrão que ninguém vai conseguir mudar. Pode milhões de pessoas darem discurso, podem todo mundo falar que é errado julgar pela aparência, só que todo mundo julga, todo mundo critica, todo mundo quer estar bem arrumado, independente se é magro, gordo, feio, baixo ou alto, todo mundo quer estar bem vestido, já começa por aí. Se a pessoa não cuida do corpo dela, ela procura usar preto porque preto emagrece, não é verdade? Então essa é a minha linha de raciocínio que eu falo pra galera. Estética atrai, conhecimento conquista. A tua aparência, a tua imagem, é como as pessoas te olham e vão te julgar. Todo mundo é mais recíproco e abre um sorrisão com quem tá bem arrumado, com quem tá com uma postura corporal legal. E todo mundo também vai ser mais recíproco com você e continuar tendo conexão com você se tu tiver conhecimento. Não adianta também tu só ser bonito e ser um retardado mental. O que tu vai ganhar na vida? Não vai ganhar merda nenhuma. Eu sou bonito, eu sou bonito. Grande merda tu ser bonito. O que isso te agrega? Quais as portas que estão te abrindo? Se tu é bonito e tem intelecto avançado, beleza, tu vai crescer na vida. Pô, tem uma boa dicção, tem conhecimento, sabe falar sobre assuntos gerais, o cara vai crescer na vida. É indiscutível isso. Agora o cara é bonito, todo mundo se impressiona, a expectativa sobre ele já vai aqui em cima, aí ele abre a boca, o que ele vai fazer? Ele vai perder todo mundo à volta dele, vai virar piada, vai virar chacota, e ninguém vai dar moral pra ele. E é assim que funciona, não adianta. Ai, Breyer, mas eu estudo, mas eu não sou bonito. Tá perdendo tempo, tu é burro, deveria estar se arrumando melhor pelo menos, deveria estar buscando ter uma oratória melhor, porque o mundo é comunicação, pra fechar negócio, pra fazer amizade, pra criar laços, tem que saber falar, tem que ter uma boa dicção. Eu não sabia falar. Se tu pega os meus primeiros vídeos, que eu até arquivei do YouTube, era eu dando dica de livro, falando todo enrolado. Em vez de falar 3, eu falava 3. E tudo isso foi treinado. Então a minha dicção, com o passar do tempo, foi melhorando bastante por causa do meu treinamento. Pô, pegava livro ali, em vez de ler com a mente, eu li em voz alta, para ir treinando a musculatura da minha língua e ir fortalecendo para eu conseguir lidar melhor com as palavras. E é dessa forma, às vezes o cara pergunta, qual é a maneira que eu consigo melhorar a minha dicção? Eu não sei falar. Procura no YouTube exercícios de canto, exercício de fonoaudiologia e começa a ler em voz alta. É indiscutível isso. Mas o cara não quer fazer. Então vai passar a vida toda sendo um fudido. E assiste o nosso podcast com o El, professor da oratória. Pega o Um podcast de quase 5 horas aí. Então tem nosso conteúdo aí no nosso canal. Tem dica, né? Tem dica pra caralho. Que não falta por 5 horas, falta. né? Então hoje tu tenta aliar essas duas coisas, a estética com a pessoa ter um conhecimento também, ser Na verdade, uma pessoa inteligente. Eu sempre alinhei. Eu tenho um canal no Telegram que tá com 80 mil soldados lá dentro. Faço parte ali, entrei essa semana. Ô louco, pega o olho. E lá dentro eu não falo sobre ironia, não faço piada, não faço deboche. O meu foco ali dentro é apenas um conteúdo intelectualizado, denso e focado pra pessoa se desenvolver e entender de uma forma um pouco mais simples, mas totalmente aprofundado o conteúdo pra fazer ela evoluir e crescer na vida. Esse é o foco. Eu vou morrer, cara. Eu não vou levar nada. Eu não vou levar os músculos que eu tenho atualmente. Eu não vou levar o cérebro que eu tenho atualmente. Não vou levar a minha Harley. Eu não vou levar nada, cara. Eu vou morrer. Mas o que eu vou fazer nesse meio período? Pô, eu quero fazer história, eu quero mudar vidas, eu quero tocar no coração de cada homem que tá triste, que tá depressivo, que tá se sentindo um fracassado e mostrar pra ele que ele também pode vencer, fazer ele voltar a ter brilho no olhar, a ter brilho pela vida, a fazer com que ele se sinta um homem de verdade, se sinta um guerreiro que pode conquistar sonhos. Porque o que acontece? Por que a gente começa a perceber que a gente não consegue conquistar nada na vida? Porque a sociedade acaba colocando tantos discursos extremistas relacionados a ser um fracassado que automaticamente tu acaba sendo. Quando vê, tu tá pegando o ônibus ali 6 horas lotado, depois pega metrô 7 horas lotado, com os caras fedendo o sovaco, e ninguém queria estar ali. Ninguém. Só que ali é um ambiente onde todo mundo deixou morrer o sonho. Ou a pessoa até pode acordar em um determinado momento, querer realizar o sonho dela, só que depois volta pra homeostase e esquece. Então as pessoas, elas acabam deixando aquilo que elas têm de mais valioso morrer, que é o desejo pela vida, que é o brilho no olhar, que é a alegria de viver,
que ela sentir na pele a realização do seu próprio sonho, cara. Dela sentir que está indo em direção à prosperidade, a algo épico na vida dela, algo lendário. Ela sentir que ela tá se sentindo grande, que ela tá se sentindo foda, que ela vai ser foda. E não é pra mostrar pra ninguém. Foda-se os outros, cara. Ai, tão me achando foda, foda-se, tu é um otário se tu quer fazer tudo na tua vida pra agradar os outros. O meu intuito, pô, eu gosto de morar na praia, correr com meus cachorros, andar de moto, sair com a minha mulher pra passear. Isso me deixa feliz. Compreende? Então eu vou fazer o que me deixa feliz. E o meu intuito, desde quando eu consegui despertar pra vida, sempre foi buscar tocar o coração de cada pessoa que tá desacordada, que tá desesperada numa relação de eu sou um fracassado, eu não consigo vencer na vida, tá com os pensamentos totalmente designados à ansiedade. E aí depois a pessoa acaba indo num psicólogo, e esse psicólogo suga muito o dinheiro dela e acaba terceirizando essa pessoa e manda para um psiquiatra. Esse psiquiatra vê um cliente potencial, acaba monetizando esse cara durante 30 anos, só com remédio, só com Rivotril, só com remédio tarja preta. E esse cara não percebe que ele não vai curar a ansiedade dele, nem os transtornos mentais dele, as janelas de traumas, indo num psiquiatra, e sim fazendo uma viagem interna por dentro de si mesmo, desde a infância. Ele começa a buscar, a entender quais foram as histórias que trouxeram uma sensação de dor, de fracasso, de tristeza, de amor, de carinho, de afeto, de felicidade, de alegria, e que causaram frustrações nele. Às vezes o cara, na infância, era um cara feliz, era um cara alegre, tinha brilho no olhar pela vida, Pedro. Só que daí o que aconteceu? Com o passar de algumas experiências, relacionamento, amizades, convívio escolar, às vezes na faculdade ou no ambiente familiar, que a grande maioria das pessoas tem um ambiente familiar de merda, os pais se matando o dia inteiro por causa de ego, por causa de conta, que tem que pagar a luz, água, tem que botar comida. Às vezes o pai chega em casa e quer sair pra beber, a mãe quer sair, e as famílias são totalmente destruídas, e a criança tá lá vendo. Só que os pais acham que a criança não tá vendo, mas só que o cara tá vendo. Por mais que ele esteja no quarto dele, ele tá ouvindo, ele tem um sentido do ouvido, e aí ele tá de olho fechado, e os pais dele estão brigando, e aí ele acaba ouvindo aquilo, acaba entrando na corrente sanguínea dele, e acaba dando um trauma nele. E aí às vezes ele é traumatizado pela família e não consegue saber de onde que veio aquele trauma. E aí o cara cresce se sentindo merda, se sentindo sempre inferior aos outros. Às vezes o cara é bonito, o cara tem várias qualidades, é inteligente, tem capacidade de raciocínio rápido, só que ele se sente um merda por causa de traumas que foram criados na infância, na adolescência, em alguns momentos que o trouxeram esse sentimento de dor, de angústia, de mágoa, e ele não soube lidar com aquilo, porque quando ele procurou um profissional adequado, estudado e diplomado na área que ele achou que iria ajudar ele, viu um cliente potencial, ferrou com o cara, ficou metendo remédio tarja preta durante 30, 40 anos, em vez do cara buscar entender também que nenhum médico vai curar a doença dele, principalmente doenças mentais, que são normalmente relacionadas a traumas. A grande maioria dos nossos transtornos mentais, problemas, sentimento de ser um fracassado, de ser inferior aos outros, ter medo de ser criticado, de ser julgado, medo da morte, medo de ser pobre, é relacionado a momentos que a gente passou pela nossa vida, só que não soube lidar com aquilo. Momentos de alegria não trazem uma força pra gente, trazem um momento de alegria. Agora, o momento de dor, de fracasso, nos marcam muito mais do que um momento de alegria. É aquela coisa que eu falei no começo, a paz é silenciosa. O ódio faz barulho, a raiva faz barulho. E quando tem ódio, tem raiva no coração da pessoa, e depois de um tempo ela não conseguiu fazer uma viagem interna por dentro de si mesmo para tentar entender a raiz do problema, que não adianta, tu vai tomar remédio, tu vai estar aqui vivendo dopado. Tu vai viver dopado. Mas aí depois que passar o efeito do remédio, o que vai acontecer? Tu vai voltar a surtar. Tu vai voltar a ficar ansioso, vai voltar a não conseguir dormir, vai voltar a não conseguir cumprir as tarefas, vai se sentir apreensivo, vai se sentir como se estivesse com um caminhão nas costas, vai se sentir tenso, vai ter que parar no hospital por causa de ansiedade, porque o cara não... Às vezes não é culpa do cara, porque ninguém fala pra ele que ele tem que fazer uma viagem interna por dentro de si mesmo. Na escola podiam falar, mas não falam. Ensinam a gente a lidar com matemática, mas não ensinam a lidar com os pensamentos. Isso é algo que poderia ser mudado, mas não vai.
Então, o que adianta criar um monte de pessoas formadas intelectualmente, com português, com geografia, com matemática, mas não conseguem ter a capacidade de entender como é que funciona a criação dos pensamentos dela e não conseguem lidar com os próprios sentimentos. Se a pessoa consegue lidar com os próprios pensamentos e entende como é que funciona a criação de pensamentos, que é baseada nos sentimentos, nos momentos e nas emoções dela, tudo vai criando um pensamento, isso vai sendo guardado na nossa memória RAM do cérebro, né, como se fosse um computador, e aí fica ali. E em alguma situação da vida da pessoa, a pessoa acaba passando por algum momento parecido que passou na infância ou na adolescência, e ela acaba ficando paralisada, traumatizada, e ela não sabe lidar com a reação. E ela, às vezes, não sabe nem de onde veio esse sentimento de paralisia social ou paralisia de tomar uma atitude. As pessoas não sabem lidar com pressão, por quê? Porque elas foram treinadas a ser traumatizadas e se sentirem inferior às outras. Isso tá errado, cara. Hoje tu é uma pessoa bastante confiante, sempre tu tem confiança, autoestima elevada e tal, mas tu sempre foi assim, esse cara confiante, ou tu teve esses bloqueios e tu teve que vencer esses bloqueios também? É uma boa pergunta. Na infância, eu era extrovertido. Isso que é algo engraçado. Quando você é criança, você é extrovertido, brincalhão, cada um tem uma característica de carisma. Tem vários tipos de carisma e extrovertido é apenas uma só. Tem várias maneiras de cativar uma pessoa e ser cativado também. Mas quando eu era criança, eu era totalmente extrovertido. Eu brincava, eu fazia piada e etc. Só que o que acontece? Professor, sociedade, acabam falando não pra ti de uma forma grossa, uma forma estúpida, em vez de auxiliar. As pessoas, às vezes, na tua volta, os teus amigos, que cada um tem uma criação, acabam querendo te punir. Ai, tá errado, entende? Então, cada pessoa, no decorrer da vida, vai quebrando aquela capacidade da criança que ela tinha de curiosidade, de querer descobrir o mundo. Tudo que a pessoa não sabia, ela perguntava. Só que com o decorrer do tempo, chega na adolescência, se ela não sabe de algo e ela pergunta sobre algo que ela não sabe, começam a fazer piada, começam a julgar, começam a tentar diminuir. E como é que tu vai buscar informação, principalmente numa sala de aula, numa escola, sendo que ao decorrer de tu falar que tu não é conhecedor da matéria que está sendo passada ou de alguma atividade, começam todo mundo a te zoar. Tu vai ficar retraído, tu vai ficar fechado perante tudo à tua volta e tu vai ficar sombrio. Não tem o que fazer. Aí depois de um tempo, eu tive bastante pensamentos acelerados, né? Bastante ansiedade, aquela ansiedade que não te deixa dormir, os pensamentos ficam corroendo o teu cérebro. Mas eu busquei entender mais, cara, sobre ansiedade, sobre como funcionava a criação de pensamentos. Comecei a me aprofundar mais em livros de psicologia pesada, assim, mais aprofundada, pra entender, né? E depois eu sempre fui um cara bem analítico e observador, que isso daí meus pais me ensinaram a ser bastante observador e analítico, porque não adianta tu estar num ambiente que tu não sabe o que tá acontecendo à tua volta. Então, ser observador é um dos principais fatores pra tu saber lidar com as situações na tua volta e também entender por que cada pessoa tá tendo tal atitude e como tu também pode lidar com determinada ocasião, ou se aquela ocasião é correta pra você estar naquele ambiente. Porque muitas vezes as pessoas, elas são pessoas magníficas, sonhadoras, pessoas incríveis, só que estão no ambiente errado. E aí elas se sentem mal por não estarem de acordo com aquele ambiente. E isso é fato, tá cheio de pessoas intelectuais, cheio de pessoas incríveis que estão no ambiente errado, às vezes com os amigos errados, às vezes o cara quer crescer na vida, quer viajar, quer aproveitar, quer tocar o coração de pessoas, quer escrever um livro, só que os próprios amigos desincentivam, porque vai acabar quebrando a homeostase, vai acabar quebrando o equilíbrio e o cara vai crescer na vida e os amigos vão continuar uns fodidos. Então tudo isso acontece e é normal, professores... eu tinha professores bons e professores ruins. Tinha professor que incentivava os sonhos das crianças e tinha professor que falava que não ia acontecer. E tá normal, porque aquele é a criação de pensamento dele, é aquilo que a pessoa acredita. E todo mundo acredita em alguma coisa. Toda pessoa tem uma fé inabalável em algo determinado que ela passou. Às vezes a pessoa pode não ter vivenciado, mas alguém contou pra ela, ela acabou criando na cabeça dela aquela realidade paralela, e ela tem tanta fé naquilo, que se tu dizer pra ela que não é real, ela não acredita, não aceita. É como se fosse um esquizofrênico, sem ser esquizofrênico. Isso é um negócio absurdo. Mas eu tive sim ansiedade, tive depressão por um tempo. Isso na infância, na pré-adolescência? Na adolescência, porque normalmente os nossos hormônios na adolescência é a fase onde tudo tá alterado.
Tudo tá oscilado, nada tá em equilíbrio. Os nossos pensamentos, principalmente, é aquele momento que a gente quer agradar, que a gente quer se incluir num grupo, que a gente precisa estar num grupo, senão a gente é o excluído, se não estão falando da gente, estão julgando. Então, é principalmente aquela fase que eu acredito que toda pessoa no geral, não só homem como mulher também, toda pessoa no geral, ela tá naquele momento determinante de julgamento, de crítica e de querer autoaceitação. Então, muitas vezes, tu vê, por exemplo, no tempo da escola, às vezes o gordinho era uma pessoa mais extrovertida, mas ele tava sendo daquele jeito porque ele não queria que as pessoas tocassem numa dor interna dele, que era o corpo dele. Então tem isso relacionado. Às vezes ele acaba sendo um pouco mais agressivo para as pessoas não tocarem em algo do pensamento dele que vai magoar ele. O cara é muito magrinho também. Então tem todas essas questões que pode ocasionar com que a pessoa acabe se tornando um pouco mais agressiva ou mais retraída com uma maneira de proteção.